o Jornal da Cidade. Olha, algumas mudanças estão ocorrendo no quadro partidário de Caruaru e principalmente nessa novela, né, basicamente da permanência de Rodrigo Pinheiro ou não no PSDB. Primeiro, Laís, só lembrar uma coisa, Rodrigo passou, né, um bom tempo querendo sair do partido, né? Inclusive ele mesmo falou que iria para o Republicanos, do ministro dos Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho. E ele até marcaram data, sabe? Marcaram a data para o dia 10 de janeiro desse ano, né? Para ele se tornar um filiado do Republicanos. Só que não deu certo. O Republicanos é um partido que está apoiando o João Campos lá em Recife e ficava uma situação muito estranha. Como é que Rodrigo queria ir para um partido fora da base de Raquel? Por outro lado, inclusive, outra questão também de constrangimento era o fato do prefeito, que foi o vice da governadora, sair do partido da governadora, porque sempre disseram que Raquel também queria sair do PSDB, mas o tempo dela não é agora, não é eleições municipais, então ela não vai sair do PSDB e muito pelo contrário, Laís. Ela vem fortalecendo o PSDB nos últimos tempos, até porque para ela não faz sentido enfraquecer um partido que ela já tem nas mãos. Resultado, quando o Rodrigo não conseguiu ir para o Republicanos, ele ficou numa situação um pouco ruim para ele, inclusive, ficou frágil, e aí qual foi a dele? Veio conversar com Raquel, e ao conversar com a governadora nas 2 últimas semanas, decidiu por ficar no partido, só que aí tinha um terceiro problema, é aí que entra a questão. Ele estava no PSDB, mas ele não tinha um controle do diretório local aqui do PSDB. O controle ainda era diretamente de Raquel, né? O presidente, os principais cargos estavam ainda sob o comando direto de Raquel. E aí, nessas conversas, ficou decidido que Rodrigo ia conseguir o diretório. E, para isso, precisava trocar algumas peças. Então, a presidência do partido passou a ser de Pedro Augusto, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico. Bruno Lambreta, que é presidente da Câmara de Vereadores, também é um dos secretários do partido. Helena Lemoine, Luana Marabuco, que muita gente cota para ser até a vice de Rodrigo. Enfim, essa decisão, né, tomada ali pelo Rodrigo, junto com Raquel e o presidente estadual, que é o Fred Loyo, né, permite ao prefeito ter mais uma folga melhor, né, uma situação de mais controle local, né, pelo menos, e esse controle permite com que ele faça a escolha da chapa de vereadores, com que ele faça também, né, as discussões partidárias que precisa fazer para garantir, né, a estrutura para a sua campanha de eleição, né, no final de reeleição. Então, esse jogo foi importante, mas vejam, vem fruto das decisões que o prefeito vinha tomando politicamente e que vinha afastando ele da governadora. Depois que ele viu que não tinha saída, não tinha caminho, quando sentou com a governadora, remodelou o sistema e agora sim, vai para a campanha de reeleição com o controle local do partido. Lembrando que é um controle municipal. Em termos estaduais, é claro, né, que quem manda é a governadora, mesmo ela não sendo mais a presidente do partido, é óbvio que é a governadora que manda, né, na conjuntura. Mas fizeram o acordo, se reorganizaram, estão montando o time e vão para o jogo já, Laís, é isso. Ô Marco Aurélio, agora o que me chama a atenção é o seguinte, ontem mesmo a gente comentou aqui na Rádio Cidade que haveria a possibilidade do Bruno Lambreta ir para o PP, né? E aí, ontem mesmo aparece ele como um dos novos diretores do PSDB em Caruaru. Essa conta fecha? Boa pergunta. Essa é uma daquelas perguntas que faz a gente ficar calculando o seguinte: alguém tem de perder em algum lugar, né? Verdade. A especulação é porque o PP de Eduardo da Fonte é um partido fundamental na base de Raquel. Aliás, como a gente falou ontem, é um partido mais importante que o PSDB, porque ele já tem 8 estaduais, deputados, e 4 federais, e está todo ali empenhado em manter a sustentabilidade do governo. E o PP quer alguma coisa, inclusive o PP já conversou, Eduardo da Fonte conversou com Raquel para discutir, né, como serão as eleições em várias cidades, em vários lugares o PP vai lançar candidatura e o PSDB vai apoiar com vice ou sustentação política,
Mas em Caruaru o jogo é um pouco diferente. O PP sabe que a prerrogativa maior aqui é a cidade de Raquel, aqui é a cidade do partido dela, então eles não fizeram a questão da cabeça de chapa, mas o PP faz questão de alguma participação importante, provavelmente até a vice. Esse é um dado importante aí. Por isso mesmo, quando a gente vê Bruno se aproximando de Eduardo da Fonte, de Lula da Fonte, ali com Anderson Correia, fazendo alguns gestos políticos, e política tem gestos, né? Se especula. A especulação se essa aproximação poderia ser também uma forma, né, do PP ficar com alguém da confiança de Rodrigo, considerando aqui que Bruno e Rodrigo Pinheiros têm uma boa relação, até porque Bruno continua o presidente da Câmara e é um presidente da Câmara com muito trânsito na casa e no governo municipal. Nesse sentido, seria uma solução para Rodrigo conseguir um vice com um partido importante como o PP, que abrigaria o PP, deixaria o PP também muito tranquilo na costura de Caruaru e traria Bruno para uma chapa de confiança com o Rodrigo. Só que tudo isso é mera especulação ainda, porque essas definições de vice, principalmente, não devem sair agora. E um segundo ponto também, mesmo a definição de vice com a vontade de Eduardo da Fonte de fazer algo, tudo ainda passa por Raquel, do mesmo jeito que a filiação de Rodrigo, a desfiliação que não houve, né? A manutenção da filiação de Rodrigo no PSDB e o controle local dele do partido. No final das contas, tem que conversar com a governadora, tem que combinar com ela. Mas isso não impede dos atores políticos de se movimentarem, tentando ver, né, se conseguem colocar algumas posições. É nesse sentido que a gente fala do Bruno. Não quer dizer que vai ocorrer, porque, como eu disse, a conjuntura passa sempre, no final das contas, pelo crivo de Raquel Lira. No final das contas, ela é a grande eleitora da cidade, mas também a definidora da política local. É isso, Laís. O Marco Aurélio, e outra coisa assim que a gente deve pontuar é o seguinte: essa mudança no diretório aqui em Caruaru do PSDB também passou aí sob o olhar do Fred Loyal, né, que é o presidente estadual. O que pode ser que não teria acontecido, né, não teria se concretizado se lá atrás a presidência tivesse ficado com Álvaro Porto, como era o desejo dele, né? Olha, outra especulação interessantíssima para a gente fazer aqui os cálculos na política. Lembrando que os cálculos na política não necessariamente são como na matemática. 2 mais 2 às vezes dá 5 na política, pois gente. Mas é exatamente o que você coloca, é interessantíssimo, Laís. Por quê? Porque Álvaro Porto queria o comando do partido e se achava que seria ele, até pelo peso político que ele detém. É o presidente da Câmara, aliás, da Assembleia Legislativa. Porém, o interesse da governadora não era esse. Ela estava saindo pessoalmente da presidência do partido, né? Até pela função de governadora ser uma função muito que exige muito, então ela precisava delegar. Nessa delegação, ela entendeu que alguém como o Fred, que era um empresário mais ligado a ela, foi suplente de senador, alguém que também não tinha um mandato partidário, justamente era até melhor para que ali pudesse ter o trânsito, o tempo e as costuras que poderiam ser feitas para fortalecer o PSDB, até para retirar aquela conversa que inclusive as pessoas recuaram. Todo mundo do mundo político falava: Raquel vai deixar o PSDB, essa aproximação com o Lula é para ela sair, mas ela percebeu que isso seria o enfraquecimento dela, pelo menos momentaneamente. Ela não ganharia nada, né? Já deixando um partido que conseguiu fazê-la governadora assim no primeiro ano. Por isso ela colocou alguém de confiança, e aí isso é um dos pivôs, né, da relação ter ficado extremamente azeda entre ela e Álvaro Porto. Inclusive, Álvaro está tirando todo mundo do PSDB e está enviando, quem é todo mundo? Os seus candidatos a prefeito nas várias cidades, inclusive sua esposa, que é candidata lá em Canhotinho, deve ir se filiar ao Republicanos. E aí aquele movimento que Raquel fez tudo para Rodrigo não fazer. Tá? Se Rodrigo fosse ao Republicano, veja, é justamente o partido que
Álvaro está escolhendo, né, para que lance os seus candidatos ali na Mata Sul, onde ele apoia, né, os candidatos de várias cidades. Esse é um movimento que Raquel está se considerando como um movimento anti-Raquel, de certo modo, um movimento, né, de adversário. Por isso, hoje, a relação entre Raquel e Álvaro Porto é uma relação basicamente de adversários políticos, mesmo estando no mesmo partido. E aí é explicado um pouco por essa questão também do controle partidário. Raquel não quis, né, de forma alguma, perder o controle partidário, ainda que fosse, na época, para um aliado como Álvaro Porto, porque ela teria ali uma situação muito mais difícil para ela gerenciar na estrutura política do Estado. E o Fred vem fazendo um trabalho interessantíssimo, conseguindo agregar várias pessoas, sabe, Laís, no Estado todo, trazendo muita gente para o partido, até porque o maior atrativo do PSDB é o seguinte: ele tem a governadora do estado que tem a caneta na mão. E no Brasil, e principalmente em Pernambuco, sempre foi assim. Se você é do partido do governador, esse partido está forte. Lembre-se do MDB de Jarbas Vasconcelos, e do PSB de Eduardo Campos e Paulo Câmara, só para ficar nos últimos 24 anos. Sempre foi muito forte o partido do governo, e Fred está fazendo tudo para que o PSDB seja um partido forte, que hoje não é, mas tende a ficar muito forte depois dessas eleições. E eu acho que nem só o Fred tá querendo fortalecer, né, por exemplo, não perder a Raquel no partido, mas como a executiva nacional, né, que tá vendo aí o partido se dissolver, e a esperança tá em Raquel, tá no Eduardo Leite, lá no Rio Grande do Sul, e tem outro governador que eu não me recordo aqui agora o nome. Mas eu acho que eles também tentam segurar a Raquel de forma nacionalmente para o partido não se acabar de vez, né? É outra parte da equação, né? Daquela soma de 2 mais 2 que eu falei. Essa é outra parte da equação. O PSDB nacional minguou, né? Deixou de ser um grande partido, Laís, há um bom tempo, né? Ele era o grande partido que aqui no Brasil, junto ao PT, polarizava as eleições entre 1994 até 2014. Foram 20 anos como um grande partido nacional, de lá para cá mingou. E exatamente esse é um ponto importante. A presidência do partido está sob o comando de Aécio Neves, não diretamente, mas através do Marconi Pereira, e eles mantinham a postura de oposição ao Lula, que é uma postura que Raquel não quer. Raquel disse que o partido deveria ficar independente, seria mais fácil para ela, inclusive, né? Porque ela é uma governadora do Nordeste. Então é muito difícil para ela ficar contra o governo Lula. De um modo geral, ela deu os recados internos. E aí o partido começou a fazer alguns gestos em torno dela. Principalmente, por exemplo, naquela situação lá, quando ela foi na Assembleia Legislativa para o início dos trabalhos, que saiu aquele áudio, que vazou aquele áudio do Álvaro Porto, né? O que ocorreu? O PSDB Nacional imediatamente fez notas em favor dela e em desfavor de Álvaro, que também é do partido. Ou seja, não foi só uma questão pela nota em si, mas também uma forma de tentar prestigiá-la, para ela entender que o partido quer no jogo político. Ela realmente é muito importante. Ela tem um peso muito grande para o PSDB, justamente pelo que você falou. O PSDB só tem 3 governos: Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Pernambuco. E perderam São Paulo, né, que era, depois do João Dória, perderam São Paulo, que estavam lá há mais de 28 anos, pelo menos. Então o PSDB precisa muito de Raquel, e ela sabe disso. E é justamente por isso que ela tem uma carta branca imensa no partido, para fazer o que quer e comandar Pernambuco. Daí, a missão que ela deu ao Fred Loyo foi exatamente essa: fortalecer o partido aqui na região Nordeste, principalmente em Pernambuco todo, conseguir angariar o máximo de candidaturas para o partido em várias cidades, e para poder fazer o jogo de 2026. Não esqueçamos que a corrida por 2026 já começou, não para quem é eleitor, não para quem está longe da política, mas para os políticos já começou. Tanto que a gente olha as movimentações no interior, Laís, com o João Campos. Toda vez que João Campos, mesmo quando ele não vai, estou falando aqui em Garanhuns, em Riacho das Almas, aqui pertinho, o PSB está lançando candidaturas e está todo mundo explorando o nome de João. Por quê? Porque é justamente, né, alguém que reúne um grande marketing, uma posição política muito boa nesse momento, está por cima, né, depois do Carnaval. Então, observem que isso já é um pouco do jogo de 2026.
Por isso mesmo, Raquel está atenta a manter o controle do PSDB e está fazendo isso dessa forma, né, com o Fred Louro, angariando mais apoios no estado todo e fazendo valer o peso da caneta de governador. É por aí que Raquel está construindo. Perfeito, Marco Aurélio. Obrigada aí pelas orientações. Você volta às 11 hoje no Cidade Entrevista? Sem dúvida, com uma entrevista também interessantíssima. Hoje receberemos a ex-deputada estadual Alessandra Vieira, de Santa Cruz Capibaribe, porque ela será candidata, né, hoje ela é pré-candidata lá pelo PL de Bolsonaro, ou seja, ela era alguém, inclusive, que era do PSDB de Raquel, ela era presidente do partido, inclusive, depois saiu para o União Brasil, onde disputou a vice de Miguel Coelho, e agora ela vai para o PL de Bolsonaro, ser a representante da direita de Santa Cruz. E isso mexeu com as estruturas da capital da moda. Então vamos discutir isso daqui a pouco, 11 horas da manhã. Combinado, Marco Aurélio. Obrigada. E você encerra essa semana sua no jornalzinho hoje, no cafezinho hoje, tá certo? Perfeitamente. Então, um grande abraço. Um ótimo prazer participar contigo, Laís, esses 3 dias de bate-papo aqui, né, com você, com o público do Jornal da Cidade. Foi um prazer e até a próxima. Até a próxima. O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping.